Bom dia, meus irmãos, meus amigos, companheiros aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma terça-feira aqui, para nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Hoje o Evangelho traz para a gente novamente capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte ou sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Pois bem, o que é o dever a não ser a gente cumprir aquilo que nós aprendemos? Cumprir a lei divina, a lei de amor, a lei que leva o respeito entre um e o outro. O que é o dever senão aquilo que toca a nossa consciência, aquilo que nos faz pensar e refletir sobre as nossas atitudes, as nossas tarefas cristãs, as nossas missões que nós assumimos quando pedimos para vir a essa terra. O que é o dever a não ser eu querer para o outro o que eu quero para mim? É eu pensar no outro e pensar em mim menos um pouquinho. O que é o dever a não ser praticar a lei de caridade, a lei de amor que Jesus trouxe para a gente? O que é o dever a não ser o resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu e que pode nos levar a fazer o bem enquanto estamos aqui nessa terra, visando sempre o nosso progresso, a progressão do nosso espírito,
porque é o que Deus colocou para nós. Nós estamos aqui para progredir no dia a dia, para aprender, colocar em prática aquilo que nós aprendemos e assim nós crescermos moralmente, espiritualmente. É o que nós temos que fazer, e isso está lá no fundo da nossa consciência. É isso que nos cobra quando nós erramos, quando nós deixamos de fazer alguma coisa que a gente deveria ter feito. É isso que nos cobra, é esse sentimento do dever não cumprido. Então, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos é que colocar em prática tudo que nós aprendemos e que vai fazer o progresso do nosso espírito. Então, quando você sentir lá no fundo do coração, né? Nossa, eu devia ter feito tal coisa, eu deixei de fazer isso, ou eu fiz isso aqui de uma maneira errada, eu não poderia ter feito isso e com isso eu prejudiquei alguém. Esse é o dever que você está sendo cobrado pela sua própria consciência. Então vamos procurar ouvir mais nossas consciências, nosso coração, nossas intuições, né? Utilizar bem o nosso livre-arbítrio para que a gente não possa interferir no livre-arbítrio de ninguém e que possa ajudar sempre, né, no crescimento de alguém também. É a nossa missão, é o nosso dever e nós vamos conseguir, com a graça de Deus. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 6 ainda, a vida espírita, a questão 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Então, o espírito, quando deixa o corpo, ele sente alívio, como um prisioneiro que é solto da prisão. Ele sente um alívio. E quando ele vê, ele tem a oportunidade de ver o seu corpo em decomposição, ele não sente nada, a não ser que ele seja muito apegado à matéria ainda. Ele não sente nada, é como se você tirasse uma roupa velha e jogasse lá, ou jogasse no lixo, né? Ou passasse para frente aquilo, você não tem mais aquele apego àquela coisa. O espírito geralmente, na maioria das vezes, é assim. Ele se sente livre da prisão em que estava, ou de uma roupa velha que ele vai se desfazer. É assim que funciona, é assim que eu acho que seja, né? Meus irmãos, uma ótima terça-feira para todos nós, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, saúde, trabalho, que Deus nos permita o trabalho, né? Que hoje está tão difícil, né, pessoal? Está tão difícil, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos correr atrás, né? Vamos lutar, vamos fazer a nossa parte. Porque não adianta só eu chegar, bater o joelho no chão, fazer meus pedidos ao Pai, se eu não corro atrás daquilo que eu quero para mim. Vamos lá? Força, fé e foco naquilo que a gente quer. Até amanhã, se Deus quiser, que Jesus nos abençoe. Eu tenho certeza que Deus quer, viu, pessoal? Que a gente esteja aqui amanhã novamente. Fiquem com Deus.